3 anos eu trabalho fora do Brasil. Eu trabalhei no Hilal, depois no Dafra e agora estou na seleção olímpica e tive já outras propostas para sair em outros países da região. Então, na verdade, eu não me considero mais um treinador brasileiro. Eu me considero um treinador que já estou incorporado a esse novo momento de treinadores não ter nacionalidade. Se ele tiver mercado e tiver trabalho, ele vai trabalhar em qualquer lugar do mundo. A única coisa eu vejo como é importante no Brasil, eu acho bacana isso, só que o povo brasileiro, de uma forma geral, e isso aí tem a ver, Alexandre, um pouquinho com a imprensa, existe uma xenofobia em relação ao próprio brasileiro. O brasileiro ele não se aceita. Eu acho que a gente aqui, pelo que eu experimentei em outros países, né, em termos de aceitação de trabalho de internacionais, em relação ao local, eu vejo aqui que hoje nós estamos vivendo um momento de colocar todo mundo no mesmo pacote e criar uma imagem, um rótulo de que o treinador brasileiro ele não serve. E eu acredito que isso não é verdade. Existe treinador bom e ruim em qualquer nacionalidade, Sim. né? Independente de ser português, brasileiro, espanhol. Só que no Brasil eu vejo muito essa imagem, né, sendo criada, e isso passou para os torcedores. A gente vê também os torcedores comentando que os treinadores são desatualizados, que os treinadores precisam passar por uma reciclagem. Ok, mas também tem treinadores internacionais que também não têm esse currículos assim para estar em clubes que estão hoje no Brasil, eles nunca dirigiram no seu país de origem ou em qualquer lugar que seja, clubes com tanta expressividade como eles estão dirigindo aqui no Brasil. Por Sim. quê? Porque hoje, se falando que é estrangeiro, ele é aceito. E automaticamente ele sendo aceito, de conforto, que muitas vezes não tem coragem para também bancar alguém que eles acreditam que tem boas ideias, que tem uma boa liderança, mas que a maré, que a onda do vento hoje não está favorável. Então ninguém quer comprar briga com ninguém, né? Eu vi um caso só aqui no Brasil, me perdoe, que um clube comprou uma briga aí com o treinador, mas é um fato raríssimo de acontecer, principalmente com o Nacional. A gente vê assim que muitos treinadores brasileiros, o peso e a medida não são o mesmo em relação ao estrangeiro e ao local. O Nacional perde 3, 4 partidas, ele é demitido. O estrangeiro ele perde 10 e ele ainda está no processo de entender o elenco, de estar formando, de ter que ter paciência, porque vai dar. Se der tempo para todo mundo, não é exclusivo para um ou para outro, e se escolheu bem o treinador, o trabalho vai aparecer. O futebol é impossível hoje você, com 2, 3 meses, você querer, como eu vejo algumas entrevistas, e uma frase que já é chavão, que fala-se assim: o time já está com a sua cara, com 2, 3 meses de trabalho. Eu dou muita risada quando eu ouço essa pergunta, né? Porque o Guardiola, para dar a cara dele, ele precisou aí de 4, ele já está indo para o quinto, sexto ano, o Klopp, e assim sucessivamente, para ganhar algo que ele foi contratado para ganhar. Ele foi contratado para ganhar a Champions. E essa Champions ela veio depois de 5, 6 anos de trabalho e de muito investimento. Aqui no Brasil, a gente, com 2, 3 meses, a gente pergunta se o time já tem a cara do treinador. Então, eu acho assim, sou favorável, eu acho que é salutar. Eu faço parte desse processo fora do país, inclusive eu não pretendo retornar, né? Eu acho que o meu mercado é fora mesmo, mas eu não vejo também legal o que está sendo feito aqui dentro. Aqui dentro, qualquer um que chega com uma nacionalidade diferente, que tem um currículo básico, ele está pegando uns gigantes. E aí fora a gente não vê isso, não. Para pegar gigantes aí fora, você tem que ter um currículo
muito bem consistentes, tem que ter resultados consistentes, e a gente não está vendo isso aqui, não. Aqui está sendo muito mais pela questão de nacionalidade do que propriamente de currículo e trabalho. Na verdade, assim, essa questão da violência no Brasil, ela precisa ser freada, porque está tomando uma proporção que está saindo fora do controle, né? A gente vem semanalmente noticiando, falando algo sobre algum tipo de violência dentro do estádio de futebol ou algo ligado ao futebol. Então, enquanto não se tomar uma providência drástica, você sabe que lá no Egito tomaram uma providência drástica, né? Porque houve um fato lá, há muitos anos atrás, que mataram 87 pessoas dentro do estádio de futebol. E de lá para cá, o governo simplesmente aboliu a torcida. Em alguns momentos, eles liberam a torcida. 5.000, 10.000, porque se liberar a torcida lá, tem 70.000 todo jogo. Porque eles são malucos, né? Principalmente o Arli, que é o grande clube lá, e tem os Amalek, que são os rivais. Então, o governo tem que tomar uma atitude meio drástica de realmente punir até o povo que é tão apaixonado por uma questão que houve, que foi uma tragédia. Isso já faz alguns anos. Eu não sei se aqui no Brasil vai precisar acontecer uma tragédia para alguém abrir o olho e começar a fazer algo em relação mais pesado para quem frequenta estádio de futebol ou vive do futebol. Esse fato que aconteceu com o Luan, uma torcida organizada indo dentro de um hotel, motel, seja lá o que ele estiver fazendo, misturando a vida pessoal com a vida profissional, isso é inadmissível, né? Isso é um fato a ser tratado como uma coisa simples de forma nenhuma. Porque se a moda pega, vai começar a dar direito a torcedores ir na porta de um colégio buscar um jogador, e assim vai, num supermercado, quando encontrar, a pessoa não tem vida, né? Porque, inclusive, eu vim com um taxista hoje que a mentalidade dele horrível, perversa, em relação a isso. Ele falando sobre que o jogador de futebol ganha muito e tem que ser muito cobrado. Pô, pera, mas para bater? Não, ganha muito, tem que sofrer a pressão mesmo, porque ganha muito. As coisas não é por aí. É um pensamento totalmente fora de sentido, né? É por esse tipo de pensamento que as pessoas agem dessa forma, porque a ver que o cara ganha bem, muitas vezes ele não tem a capacidade de ganhar, porque escolheu uma outra profissão, uma outra meio, ou teve poucas oportunidades. Agora, ele não pode transferir essa frustração que ele tem para uma pessoa porque ela ganha muito. Isso é o fim do mundo, né? Que o DNA do futebol brasileiro é o Luan. Luan, como o Diniz fala, ele é um tipo de jogador que é aposicional. Ele não é um jogador que se enquadra dentro do jogo posicional, que é 90% das equipes que atuam hoje no futebol brasileiro e até mundial, é um jogo posicional. Por quê? Porque foi do Guardiola, da escola portuguesa. E a nosso DNA não, nosso DNA é aposicional. Por isso que quando o Diniz aparece na seleção brasileira, eu acho que é uma grande sacada. Ele ainda podem dizer, ele não tem um currículo, não tem nada, mas o Diniz tem uma característica de jogo que ele tem um DNA do futebol brasileiro. E isso pode dar muito certo. Pode dar muito certo. É porque também é uma discussão que a grande maioria não tem, não entende o que é isso, né? As pessoas normais. Então, elas só olham isso. Elas olham o produto Diniz. O que é que o produto Diniz é? Ele ganhou um carioquinha e é novo e que é mais? Não tem nada, não tem um currículo tão expressivo. Mas qual que é a ideia de jogo dele? Ela se aproxima ao que aquilo que a gente, como brasileiro, é? Eu acredito que sim. Sim. E o Luan, ele na mão do Diniz, ele jogaria, porque o Diniz faz esse jogo aposicional, entendeu? Ele é um jogo mais anárquico, um rondo, onde a bola está, com muita gente, as pessoas não respeitando muito o espaço pré-determinado pelo treinador, e o Luan tem essa característica. E por isso que ele tem tanta dificuldade quando ele saiu da mão de um Renato Gaúcho, até, por exemplo, comigo rendeu, porque também eu entendia que o Luan ele tinha que jogar dessa forma. Eu tinha que dar a mesma
características que ele tinha no Grêmio, de um falso 9, e dando liberdade para ele sair dali, girar onde ele poderia, que é o jogo A posicional. Então é isso. O nosso futebol também não está sendo muito legal com ele, vamos dizer assim. Por isso que o Luan nunca foi citado para sair do país, porque lá fora quase que a totalidade é um jogo posicional. Então ele não tem essa característica. Então o Luan não é citado para sair. Você nunca viu falar assim, o Luan foi cogitado para ir para o Liverpool, para o Barcelona, para, sei lá, City. Não, porque a característica dele é jogador de DNA de jogador brasileiro com ideias. Não é um jogador brasileiro que joga lá um peladeiro, né? O pejorativo. Ele é um peladeiro. Não, ele não é um peladeiro pejorativo, ele é um peladeiro bom, desde que saiba explorar essa característica dele. Em relação a quando eu venho para o Brasil, eu quero comer churrasco, eu quero beber cerveja, eu quero comer carne de porco, que lá a gente não pode comer, né? O Sim. porco não é a bebida também não se bebe. Então eu quero ser o brasileiro, eu quero comer feijoada, quero tomar caipirinha. Eu tenho um mês aí para engordar uns 5 quilos e depois perder ele de novo lá na hora que eu retorno, fazer o regime e voltar. Mas eu quero ficar com minha família, matar a saudade, porque tem esse lado, né? É bacana, é um sonho, né? Construir essa carreira internacional, mas tem um lado familiar, que eu sempre fui muito apegado à minha família, e eu sinto muita falta das minhas filhas, a minha esposa vai, fica comigo um pouco lá, volta, fica aqui. Agora eu tenho muitos netos também. Então, eu quando venho para cá, eu fico. Na verdade, o meu descanso é mais dentro de casa, recebendo minha família aqui, participando de almoços, de momentos ali, de comer junto, de estar junto, Sim. né? Porque é muito tempo fora. Eu fico muito tempo dentro de um hotel, né? Muitos anos dentro do hotel. Há pessoas que olham e falam, pô, o cara vive dentro do hotel 5 estrelas, tá ficando. Cara, é uma profissão muito solitária. É Sim. uma coisa assim que tem horas que a gente tem que abrir mão de muita coisa para viver também esse sonho profissional, né? Mas está caminhando bem, eu só tenho que agradecer a Deus. Em relação às Olimpíadas, Mohamed Salah bom. Cada egípcio que me para na rua é essa pergunta: quem são os três que eu vou levar para os Jogos Olímpicos, né? Já começou, falta um ano ainda, mas Já parou até já o tá em carro no meio mente. da via para perguntar, né? Já que... Não, para tudo. Eles vão, me cumprimentam, tal, mas coach, quem é os três? Quem que você vai estar pensando em levar? Eles perguntam direto, assim, não tem rodeio. São bem objetivos nas perguntas, né? E essa questão de falar, sim, eu pretendo, se houver uma. Tem vários fatores que precisam dar certo, Salah, e o Liverpool liberar, não ser uma data onde o Rui Vitória vai usá-lo na primeira equipe, mas eu, se depender da vontade só do Micali, ele está comigo. É como o Neymar, para mim, seria uma chance de ouro da gente poder fortalecer a equipe e brigar por o pódio. Então, quem não quer o Mohamed Salah no seu time? Ele é um cara super 10, 10, 10, 10. Um cara humilde, um cara acessível, um cara trabalhador. É um padrão diferente que nós estamos acostumados de estrelas. É um padrão diferente. Ele é um cara super focado, é um cara, né, é um excelente profissional. Então, quem não quer ter um cara desse no time? Eu quero. Qual?